Olá, pessoal! Esse vídeo é para a gente refletir um pouco sobre a chegada dos europeus à América em 1492 e como se deu esse encontro. Nós temos falado nas últimas aulas, nas últimas discussões, sempre que não existe uma história única, não existe uma única versão sobre os acontecimentos. E, em geral, a versão que prevalece é sempre a versão dos mais fortes, né? Dos vitoriosos. No caso da conquista da América, não foi diferente. Os relatos que nós temos atualmente, né, já trazem a narrativa também dos povos indígenas. Mas por muito tempo nós só conhecemos a versão dos europeus deste relato. Os europeus, quando chegaram na América, eles vieram para a América, eles saem para as grandes navegações em busca dos metais preciosos. Na Europa se vivia um período chamado metalismo, onde os metais preciosos, o ouro, a prata, eram muito cobiçados, porque eles eram sinônimos de riqueza e de poder para essas nações. A nação que tivesse mais metais preciosos era considerada a nação mais rica, a nação mais poderosa. Então, essas nações europeias começaram a explorar o oceano na tentativa de buscar, de encontrar locais onde eles pudessem explorar esses metais. E aí eles estabeleceram uma relação com esses novos territórios, uma relação baseada na exploração e na dominação. Então, as nações europeias eram chamadas de metrópoles e as nações americanas, que eram exploradas por essas nações europeias, eram chamadas de colônia, como é o caso do Brasil. O Portugal chegou, né, os portugueses chegaram aqui no país, então Portugal se tornou a metrópole e o Brasil se tornou a sua colônia. Essa relação não é uma relação de igualdade, pelo contrário, a metrópole ela tem mais poder político, ela tem mais poder econômico do que as suas colônias, tá bem? Agora, por muito tempo a gente teve o relato de que esse encontro foi um encontro muito amistoso, muito tranquilo, né, no qual os indígenas receberam os europeus muito bem, né? Hoje em dia nós sabemos que não foi bem assim, né? Que existiu sim muita resistência dos indígenas, tanto no Brasil como em todos os outros lugares da América ocupados pela América Espanhola, né? Esses indígenas, essa conquista, na verdade, ela não foi automática, os europeus não chegaram aqui e conquistaram rapidamente o território, e ela também não foi igual em todo o território. Nós tivemos territórios em que os europeus dominaram com maior facilidade, outros territórios que eles dominaram, né, que eles demoraram, levaram mais tempo para vencer essa resistência, tá bom? Quais são os fatores, né, que colaboraram bastante para que esses europeus conseguissem dominar esses territórios, pessoal? Os povos que habitavam a América, tanto os astecas como os incas, eles tinham uma visão de mundo muito ligada aos seus mitos religiosos, né? E uma das suas crenças defendia que o mundo havia sido criado por divindades que haviam reinado com muita tranquilidade, com muita bondade, e que num certo momento tinham ido embora e que elas retornariam em um momento para salvar essa população, para retomar a evolução, né, a criação, a manutenção dessa sociedade. Então, quando os indígenas
encontraram, receberam os europeus, a primeira ideia deles é que eles eram essas divindades que estavam retornando. Como vocês podem ver aí na foto, os europeus eram completamente diferentes dos nativos americanos. Os europeus eram homens cabeludos, barbados, né? Com vestimentas muito diferentes, com armaduras de metal. Então, os indígenas não se reconheciam, não reconheciam outros humanos nesses europeus, o que colaborou para que eles associassem a chegada desses europeus ao retorno dessas divindades. Isso foi ainda estimulado porque esses europeus, muitos trouxeram cavalos, e o cavalo era um animal desconhecido na América. Então, quando o indígena olhava aquele homem montado no cavalo, existem relatos que indicam que eles pensavam que era uma coisa só, né? Homem e cavalo era uma coisa só. Então, isso colaborou também para que eles acabassem, de alguma forma, baixando a sua guarda para a chegada desses europeus. Nos povos, principalmente entre os astecas e os incas, quando nós estudamos a formação dessas civilizações, a gente sabe que astecas e incas eram povos que haviam dominado outros territórios, haviam dominado outros povos, outras etnias que existiam aqui na América. Então, os astecas, eles dominaram outros povos como os olmecas, como os toltecas, como os zapotecas. E eles estabeleciam uma dominação, às vezes, muito rígida, muito cruel, né? Uma cobrança de impostos muito acirrada sobre esses povos. Então, esses povos dominados já estavam numa situação de dominação. E quando eles veem os europeus chegando e percebem que eles não são divindades, pelo contrário, percebem que eles podem tirar vantagem da chegada desses povos, eles vão se unir a esses europeus contra um opressor, que é o povo asteca. Então, embora os astecas sejam americanos como esses outros povos, eles já exerciam uma dominação sobre essas etnias, né? Nessa imagem, por exemplo, a gente tem muito claro essa aliança aqui manifestada na figura da Malinche, né? A Malinche era uma nativa americana que vai se tornar, né, amante, esposa, mulher, né, do Hernán Cortés, e ela vai oferecer informações muito valiosas, porque ela que vai mostrar para o Cortés que ele pode se aliar a esses povos nativos que são contrários à dominação existente na América, né? Então, ela vai auxiliar bastante nessa conquista, fazendo essa aliança dos europeus com alguns povos que eram dominados aí pelos povos astecas e que não estavam satisfeitos com essa dominação, tá bem? Outro aspecto muito importante, claro, é a superioridade de armamentos, a superioridade bélica, né? Os nativos combatiam com lanças, com espadas, embora eles estivessem num número muito maior, né, do que o exército europeu. O exército europeu trouxe canhões, o exército europeu já dominava o uso da pólvora, né? E eles narram, né, alguns códices mostram, né, narrativas desses indígenas que mostram o pavor que esses indígenas ficavam pelo barulho, né? O barulho provocado, por exemplo, pelo casco do cavalo, pelo casco da pata do cavalo, o barulho ensurdecedor dos canhões. Então, isso assustava muito essa população. Um outro aspecto que a gente tem que levar em consideração é que esses nativos, eles lutavam no seu próprio território e eles tinham uma relação com esse território que era uma relação muito sagrada,
né? Esses nativos viam na terra, viam na terra que eles habitavam um espaço sagrado, de onde eles tiravam o próprio alimento, de onde eles tiravam o sustento para si e para suas famílias. Então, eles desejavam defender essa terra. Eles não só desejavam defender a terra, como eles desejavam defender a vida dos seus familiares. Os europeus que estavam aqui não tinham nada a perder, né? Então, para eles, colocar fogo, por exemplo, numa parte da floresta não era algo preocupante, porque eles não tinham nenhuma relação com aquele espaço, diferente desses nativos que buscavam de alguma forma proteger aquele território, porque para eles aquele território era sagrado. E por último, eu ainda quero ressaltar as doenças, né? Nós estamos aí num período de crise sanitária, né? E os europeus trouxeram muitos vírus para a América, vírus para os quais os nativos americanos não estavam preparados, né? Para o qual eles não tinham nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de anticorpos. Então, isso também colaborou para que essa população, né, fosse dizimada aí também por conta da doença, tá bem? Então, esses são alguns fatores que nos ajudam a refletir, né, a compreender a conquista da América por esses povos europeus, levando em consideração que tanto o exército asteca como o exército inca eram exércitos muito organizados, eram exércitos numericamente maiores do que o exército europeu, mas essa conjunção, né, essa união a união desses fatores todos nos ajuda a compreender essa conquista. Tá bem, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas informações e a gente se vê no próximo vídeo. Se você não fez a sua inscrição ainda, faz a sua inscrição no nosso canal, deixa aí seu comentário, a sugestão de outros temas que a gente possa abordar, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!